Fala, amigos gremistas! Aqui é Alexandre Segato, gravando mais um vídeo do Futebol é Simples. Bom, pessoal, eu fiz esse vídeo porque ultimamente eu tenho visto muitos gremistas e até vários ditos identificados dizerem: esse elenco é o pior da história do Grêmio. Esse elenco é pior que o de 2021. Então, assim, gente, que o elenco é fraco, isso todos nós sabemos. Mas classificar como o pior da história, tão fraco quanto o de 2021? Por favor, gente. Por favor. Vamos se respeitar. Gente, eu sei que o torcedor do Grêmio fica com raiva durante os jogos. E até depois dos jogos. Eu também fico. Então eu sei que muitas coisas são ditas de cabeça quente. Mas se tem uma coisa que eu não tenho, é memória curta. Muito pelo contrário. Eu tenho muito boa memória. O que aquele time de 2021 me fez passar, eu nunca mais quero passar na vida. Nunca mais. E para ilustrar para vocês o tamanho do absurdo que é essa comparação, vou mostrar os seguintes dados. O time desse ano, nas 9 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, tem 9 pontos. O time de 2021, nas mesmas 9 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, tinha 3 pontos. 3 pontos. Querem outro dado? Aquele time de 2021 ficou 37 rodadas das 38 totais do Campeonato Brasileiro na zona do rebaixamento. Gente, foi surreal o que aquele time fez. Ficar 37 rodadas na zona do rebaixamento. Gente, qualquer comparação que possa ser feita com aquele time de 2021 é um escárnio, é um absurdo. Então não, gente. Nenhum time pode ser comparado àquele de 2021. Talvez o de 2004. Mesmo que aquele time de 2021 tenha ganho estadual e esse atual não, a humilhação que aquele time fez passar foi muito pior. Muito pior. Eu trocava um estadual pela permanência na Série A. Bom, após ter mostrado esses dados, vamos ao meu segundo ponto desse vídeo. O que eu quero falar para vocês é que o time pode ser fraco, mas tem bons valores. Tem muito bons valores. Então, assim, gente, eu não sei se será o Mano Menezes que vai resolver os problemas do Grêmio ou se vai ser outro técnico. Mas seja com quem for, se o Grêmio se recuperar e começar a fazer bons jogos, eu não quero nenhum hipócrita dizendo que sempre acreditou nesse time. Falando que sempre acreditou nesse grupo de jogadores, que nunca disseram que eles eram os piores e blá blá blá. Não quero nenhum hipócrita falando isso. Porque o que eu tenho visto de comentários de muitos torcedores e até de vários youtubers ditos identificados, falando que esse elenco é o pior da história e que nenhum jogador presta, não tá sendo pouco não. Eu quero só ver se essas pessoas vão ter coragem de dizer eu estava errado sobre tal jogador, se o time se recuperar. Porque na fase ruim ninguém é o pai da criança, né? Na fase ruim nenhum presta. Mas é só o time entrar numa fase boa que daí todo mundo quer ser o pai da criança. Aí sempre falaram bem, aí sempre acreditaram. A gente, eu só peço para algumas pessoas, não sejam hipócritas. Eu só quero ver o que certas pessoas vão falar se o Grêmio se recuperar. E repito, isso vale para muitos. Eu disse muitos ditos identificados, que às vezes eu até questiono se são realmente gremistas, se estão pensando no clube, ou se estão querendo ganhar visualizações para tirar um din-din. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para mostrar uma análise fria e com muita lucidez o quão esse elenco do Grêmio é fraco de fato e o quão ele tem de bons valores. Bom, gente, a minha avaliação é a seguinte: eu vou classificar o jogador como bom, médio ou ruim. Não importa se o jogador é extra classe, ele vai entrar como bom. Não vou colocar aqui nem o muito bom e nem o muito ruim. Se for muito bom, entra na opção bom. E se for muito ruim, entra na opção ruim. Porque se tu tem vários atletas bons, já não dá para classificar como o pior elenco da história. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Esse não é o pior elenco da história. Muito pelo contrário. Temos bons valores. Estar correspondendo, desempenhando, são outros 500. Mas no Campeonato Brasileiro já tem bem mais pontos do que aquele de 2021 tinha.
Só aí já é um fato. Mas antes quero explicar para vocês que essas 3 opções que estou colocando aqui, bom, médio e ruim, é em relação ao que ele está apresentando no Grêmio. Porque muitas pessoas podem dizer: como que aquele jogador é ruim se ele ganhou isso, isso, isso? Outras podem dizer: como que aquele jogador é bom se ele não ganhou nada? Então a minha análise aqui é pelo que o jogador vem apresentando no Grêmio, ou que já apresentou em temporadas passadas. As análises é com a camisa do Grêmio. Se o jogador teve mais partidas boas, mais partidas ruins, essa é a análise. Se ele também conseguiu manter regularidade nessas atuações, ou se foram apenas 2 ou 3 e o resto ruim. Então, em cima disso vai ser minha análise. Vamos começar. Goleiros. Volpe. Eu coloco no ruim. Falhando muito, fez bons jogos sim, mas no geral, na minha opinião, ele teve mais atuações ruins e falhas grotescas nos jogos que ele foi mal. Então o Volpe está classificado como ruim. O Grando, eu tenho uma opinião semelhante. A gente já conhece o Grando praticamente desde 2021. E naquele ano ele teve muitas falhas. Teve mais jogos ruins do que bons. Quando ele teve aquela chance com o Renato no Brasileirão de 2022, que terminamos como vice-campeão, ele também teve muitas falhas. Naquela época até ele fez jogos melhores que 2021, mas mesmo assim não foi aquele goleiro salvador. Então, nos frios dos números, eu também acho que o Grando teve mais atuações ruins pelo Grêmio do que boas. Então também coloco ele no ruim. E o Thiago e o Jorge eu não vou opinar porque eu pouco vi. Não estou lá dentro para ver os treinos, então esses eu não posso opinar. Então assim, na avaliação dos goleiros, eu fecho com a opinião da maioria da torcida. Realmente não temos goleiro. Temos 2 goleiros fracos, tanto o titular como o reserva. Então esses, eu até entendo parte da torcida estar dizendo que são ruins. Eu fiz a mesma avaliação. Vamos aos laterais. Lucas Esteves. Gente, o Lucas Esteves começou de forma tímida, mas eu vi evolução nele. Sabe que nas últimas partidas, antes do Marlon assumir a titularidade, eu estava gostando dele. Eu estava achando que ele estava tendo boas atuações. Então eu vou colocar ele no médio. Não entra como bom. Mas também para ruim não serve. Coloco o Lucas Esteves no médio. Marlon, esse dispensa comentários. Esse é muito bom. Estreou no Grenal, já foi eleito melhor em campo. Tem qualidade. Entra como bom jogador. Mike, não precisa nem dizer. Ruim. As poucas chances que recebeu com a camiseta do Grêmio foi mal. Igor Serrote, eu coloco no médio. Ele teve boas atuações, e teve torcedor dizendo que ele era bom, e ele teve atuações bem fracas, e teve torcedor dizendo que ele era ruim. Eu não acho que seja nem tanto um, nem tanto o outro. Eu classifico ele como um jogador médio. Em um time bem estruturado pode dar uma boa colaboração. A mesma coisa eu falo pro João Pedro. A mesma coisa. Atuações boas e atuações ruins. A torcida ficou bem dividida. Coloco ele no médio também. João Lucas, ruim. Teve várias atuações muito fracas. Mas muito fracas mesmo. João Lucas entra no ruim. E o Luan Cândido também entra no ruim. Jogou pouco, mas não foi tão bem nas oportunidades que teve. Luan Cândido, ruim. Zagueiros. Kahneman, bom. Dispenso comentários. Jogou muito com a camiseta do Grêmio. O Mano só está com ele na reserva porque o Mano não gosta de 2 zagueiros canhotos. Mas o Kahneman é muito bom jogador. Ainda tem lenha para queimar. Kahneman entra no bom. Rodrigo Eli. Mesmo que seja melhor que o Jamerson, ele entra como ruim. Ele teve uma pequena fase de boas atuações, mas no geral, 70% das atuações dele foram fracas. 70%. Então o Rodrigo Eli entra como ruim. É apenas melhor que o Jamerson, que não é parâmetro para nada. O Vieri. O Vieri eu vi muito pouco. E algumas coisas que eu vi não era nem na posição dele. Mas como ele já fez algumas partidas, não vi ele nem ir tão mal e nem decidir, eu coloco como médio. Coloco como médio, mas querendo ver mais. Wagner Leonardo, bom jogador. Bom jogador. As boas atuações desde que chegou no Grêmio. Está sendo castigado por ter um companheiro de zaga como o Jamerson. Muitos jogos que o Grêmio perdeu, o Wagner Leonardo fez a parte dele, mas o Jamerson entregou. Então essa quantidade de gols sofridos pelo Grêmio, é muito injusto dizer que é culpa do Wagner Leonardo. O Wagner Leonardo teve boas atuações, sim. Várias partidas nos meus vídeos coloquei ele como melhor em campo. Então o Wagner Leonardo entra como bom. Gustavo Martins, eu coloco como médio. Ele começou muito mal, fazendo gol contra. Depois teve boas partidas, fez gol. Então ficou naquelas, alternando bastante. Coloco ele como médio. E o Jamerson, não preciso nem dizer nada, ruim. Muito ruim. Agora vamos aos volantes.
Vila Sante, muito bom jogador. Em 2023 foi eleito o melhor volante do Brasil. Ganhou a bola de prata como melhor volante do Campeonato Brasileiro. O Vila, de um parâmetro de 100%, teve 80% das partidas pelo Grêmio boas. Teve más partidas? Teve. Oscilou recentemente? Oscilou. Mas, no geral, ele fez muito mais partidas boas. Muito mais. Vila entra como bom. Camilo, olha, eu pensei em colocar ele no médio, mas as últimas atuações dele foram extremamente fracas. Ele nunca se firmou de fato. Ele fez algumas boas partidas, mas muito poucas. Até teve poucas oportunidades, mas as oportunidades que teve, ele foi mal na maioria delas. Então Camilo entra como ruim. Cuéllar. Gente, o Cuéllar vai ser a única exceção que eu vou fugir. Vai ser a única exceção à regra. Pelas atuações no Grêmio, eu colocaria ele no ruim. Mas parece que ele veio lesionado. Que ele veio sem ritmo de jogo, isso todo mundo sabe. Ele estava num futebol extremamente fraco. E parece que teve uma lesão no Grêmio e apressaram a volta dele e aí agravou. Jogou várias partidas no sacrifício e com dor. Se isso for verdade, fica bem difícil fazer um prognóstico dele. E eu acredito que seja porque no Flamengo ele era muito bom volante mesmo. Quando o Grêmio contratou o Cuéllar, eu pensei como a gente conseguiu trazer esse cara. Esse cara é muito bom. Só que no Grêmio ele nunca performou. Eu fiquei encucado que poderia ter alguma coisa. Então é o único caso que eu vou fugir à regra. No Grêmio, até agora, ele não jogou bem. Mas eu coloco ele como bom jogador. Porque ele sempre foi. Isso é um fato. Então o Cuéllar entra como bom. Dodge. Coloco como médio. Para ruim não serve. Teve até algumas partidas que ele foi um dos melhores em campo. Mais de uma até. Ele começou de forma tímida, mas depois foi fazendo seu feijão com arroz, se destacando um pouquinho. Não o suficiente para classificar ele como bom, mas para ruim não serve. Coloco no médio. Edenilson. Se for por totalidade da torcida, a torcida coloca no ruim. Mas como eu falei, as atuações pelo Grêmio, ele foi um dos volantes menos pior, porque ele é o que tem mais assistência e o que tem mais gols entre os volantes e meia do Grêmio. Eu ainda coloco ele no médio. Sei que uma parcela grande da torcida vai discordar, e eu já cheguei até a questionar em alguns vídeos meus, que eu acho que certa implicância vem porque ele jogou no Inter, porque as atuações fracas que ele teve foi equivalente a atuações fracas de outros jogadores, mas desses outros não pegaram tanto no pé. Eu sou voto vencido nessa. Sei que 90% da torcida coloca ele como ruim. Eu vou colocar como médio. E para fechar, o Ronald. Também coloco como médio. Nunca teve um grande destaque, mas nunca foi aquele jogador que entregou uma partida ou comprometeu. Sempre foi um volante meio feijão com arroz e perfeitamente compreensível com quem está começando. Então coloco ele como médio. Meias. Gabriel Silva. Vi muito pouco dele. Até dos anos anteriores eu vi muito pouco dele. Não consegui ter uma opinião formada sobre esse jogador. Às vezes que entrou faltando poucos minutos. Quando começava algumas partidas era com um time misto. Então, de fato, eu nunca consegui ver tanta coisa dele. Então esse eu prefiro não opinar. Gonçalves. Eu vou colocar como médio. Porque pra ruim não serve. Eu lembro no passado, a torcida berrava. Por que o Renato não coloca o Gonçalves? Ele tem que ter mais oportunidade. Ele é um cara muito bom, ele é um craque. Então não tem como colocar o cara no ruim. Porque daí ou a torcida bipolar, porque um ano ele era um cracaço de bola e que o treinador dava poucas oportunidades, esse ano ser taxado como ruim, como um bagre. Eu acho que nem tanto um, nem tanto o outro. Eu acho que ele é um jogador que tem condições de crescer. Então eu coloco ele como médio. E o mesmo vale para o Cristaldo. Porque a torcida dizia, baita jogador, tem excelentes números. Então ele não pode ter virado um jogador ruim esse ano. Não teria lógica. É isso que eu questiono do torcedor. No passado era um super craque. Esse ano virou um pereba. Como assim, gente? Eu gosto dos números do Cristaldo. Ele sim tem alguns defeitos, poderia ser mais ligado, poderia ter mais intensidade, mas ele pode ser muito útil para qualquer time. Então eu coloco no médio. Não vou colocar ele no ruim, como muitos torcedores estão dizendo. Até porque, como eu disse, ano passado eu escutava que ele era um super craque. Cristaldo entra como médio. E o Natan Pescador dispensa comentários. Ruim. 90% das atuações que ele teve pelo Grêmio foram ruins. Se não for mais. E para finalizar, os atacantes. Bright White. Gente, eu vou colocar ele no médio. Ele teve uma explosão muito boa. No ano passado participava de todos os lances de gol do Grêmio. O Grêmio não caiu muito devido a ele. Esse ano oscilou, é bem verdade.
Já tem alguns torcedores chamando de bagre. Eu acho um exagero. Acho sim que talvez ele não fosse tudo aquilo que eu pensava, mas para ruim não serve. Coloca o Bright White no médio. E entendo se alguns torcedores colocarem ele como bom. Ele já mostrou isso. Christian Oliveira, dispensa comentários. Bom jogador. Muito bom jogador. É um dos poucos que conseguiu manter o nível de regularidade de boas rotações. E que Oliveira entra como bom. Pavon, também dispensa comentários. Ruim. Teve uns 20% de boas rotações e 80% ruim. Alisson, bom jogador. Das poucas oportunidades que teve, foi bem. Acho que só fez uma partida só meio fraca. O resto ele foi sempre bem, até quando o Grêmio empatou. Então o Alisson entra como bom jogador. Amuzu. Muita gente vai discordar de mim, mas bom jogador. Tá tendo poucas chances, isso sim. Mas das vezes que entrou, sempre foi bem. Sei que alguns torcedores vão colocar ele no médio, ou alguns até no ruim, mas uma análise bem fria das vezes que ele entrou, ele foi bem. Eu gostaria de ver esse jogador com mais oportunidades. Eu gostaria que ele tivesse tido as mesmas oportunidades que o Pavon teve. Podem discordar, mas na minha opinião, o Muzu entra como um bom jogador. André Henrique. Eu coloco como ruim. Embora tenha tido boas atuações, nunca manteve uma regularidade a ponto de pegar a titularidade. Pensar no André Henrique é pensar num reserva, porque ele nunca vai além daquilo. Então, embora tenha tido algumas boas atuações, na maioria delas ele não fez a diferença. Então entra como ruim. Aravena. Gente, eu já pensei nele como ruim, mas nas últimas partidas ele melhorou. Isso é fato. Foi bem contra o Godoy Cruz, foi bem contra o São Paulo. Então eu coloco a Aravena no médio, com potencial de crescimento. E para finalizar, o Arezzo. Gente, eu fiquei em dúvida entre um médio e ruim, mas eu fui pegar as atuações dele de novo e conferir jogo por jogo. Teve um momento que ele teve 4 gols em 5 jogos. Então eu coloco ele como médio. Então a lista ficou assim. O Grêmio no seu elenco tem 12 jogadores ruins. Volpe, Grando, Mike. João Lucas, Lua Cândido, Eli. Gemerson, Camilo e Natan Pescador. Pavon e André Henrique. Jogadores médio, o Grêmio tem 13. Lucas Esteves, Igor Serrote, João Pedro. Vieri, Edenilson, Gustavo Martins. Dodge, Ronald, Monsalve e Cristaldo. Bright White, Aravena e Arezzo. E na minha opinião, o Grêmio tem 8 bons jogadores. Aquilo que eu sempre repito do Grêmio ter bons valores. Que são eles: Marlon, Kahneman, Wagner Leonardo, Vila Sante, Cuejar, Christian Oliveira, Alisson e Amuzu. Então assim, gente, o Grêmio tem mais jogadores ruins do que bons? Tem. Tem até mais médios do que bons, mas também tem esses bons valores citados por mim nesse vídeo. Então, se somar esses jogadores bons com os jogadores médios, está longe, muito longe de ser considerado o pior elenco da história. De ser considerado um elenco pior que 2021. Está muito longe disso. Muito longe mesmo. Espero que com esse vídeo eu tenha mostrado isso para vocês. Temos bons valores. E se algum técnico der jeito em encaixar esse time, o Grêmio vai conseguir bater de frente com 80% dos times da Série A. E agora eu vou fazer aqui um campinho como fica o Grêmio com esses bons valores e as posições que precisa contratar. Começando, goleiro precisa contratar. Lateral direito precisa contratar um bom. O Igor Serrote e o João Pedro são médio, então se a torcida quer um bom, precisa contratar. Zagueiro pelo lado esquerdo, temos um titular e um reserva tão bom quanto. Se for o Wagner Leonardo de titular e o Kahneman da reserva, eu confio. Se for o Kahneman da titular e o Wagner Leonardo da reserva, eu também confio. Zagueiro pelo lado esquerdo é a única posição que nós temos 2 bons jogadores. Zagueiro pelo lado direito, temos que contratar. E na lateral esquerda, o Marlon, volantes. O Vila já fez muito bem a função do primeiro volante. Se o Cuejar recuperado de fato jogar bola, nós temos 2 bons volantes titulares, Vila Sante e Cuejar. O meia. Como eu disse, se o Cristaldo e o Monsalve forem suficientes, temos que contratar. Como eu coloquei eles no médio, eu também penso que o Grêmio precisa contratar um 10 que seja bom, que seja bem melhor que o Cristaldo e o Monsalve. O Grêmio está há muito tempo carente desse articulador. Precisamos contratar um meia articulador. O outro meia, como eu disse, o Alisson me agradou. Coloquei o guri como bom e tem muito potencial. E no meu esquema, jogando só com um ponta, temos o ponta titular e o reserva.
O titular é o Kiko Oliveira e eu confio muito no Amuzu se o Amuzu entrar. E agora só fazendo uma correção. Eu falei antes que a única posição que o Grêmio tinha 2 bons jogadores era o zagueiro pelo lado esquerdo. Errei. Também temos na posição de ponta um bom jogador titular, que é o Kik, e o bom jogador reserva, que é o Amuzu. Confio muito mais no Kik, por motivos óbvios. Ele é o meu titular, mas o reserva imediato, o Amuzu, também acho bom jogador. E, para encerrar, o centroavante. Como disse, eu coloquei o Bright White no médio. Acho que o Grêmio tem que ir atrás de um bom centroavante. Um centroavante que entregue muito mais do que o Bright White entrega. Repito, ele não é um jogador ruim, mas talvez ele não fosse tudo aquilo que eu pensava. Eu acho que o Grêmio precisa contratar um centroavante. Então, assim, gente, se o Grêmio contratar um goleiro, um lateral direito, um meia camisa 10 e um centroavante, se o Grêmio acertar nessas 4 posições e trazer bons jogadores para essas posições, a gente vai ter 11 bons jogadores, pelo menos 11, os que entrarem em campo. Pelo menos esses, o torcedor vai confiar em todos. O torcedor vai confiar em todos. Porque, como disse, tem esses bons que eu citei, que já estão no elenco, mas essas 4 peças que eu citei aqui, o Grêmio precisa contratar. O Grêmio só está indo atrás de outro goleiro porque contratou mal. Se o Grêmio tivesse trazido um bom goleiro, não precisávamos estar indo atrás de outro. Então, por favor, Grêmio, acerte nessas 4 contratações que eu falei, para que ao menos 11 confiáveis a gente possa ter. E o restante tem que vir mais contratações para qualificar o grupo, óbvio. Sei que não serão no mesmo nível dos titulares, isso é muito raro, nem Palmeiras nem Flamengo conseguem. Mas as outras contratações, além dessas 4 prioritárias, seria mais para grupo. O que está correto. Bom, gente, eu sei que esse tipo de vídeo diverge opiniões. Um jogador que eu achei bom, alguns torcedores podem dizer que é médio e até ruim. E o jogador que eu acho ruim, alguns torcedores podem dizer que é médio e até bom. Então eu estou ciente que esse tipo de vídeo sempre divide opiniões. Mas eu tentei fazer essa minha análise de forma mais fria e justa possível. E mostrando para algumas pessoas que esse elenco está muito longe de ser o pior da história. Tem bons valores e tem outros jogadores médios que para ruim não servem. Era isso, gente. Espero que tenham gostado. Esse foi mais um vídeo do Futebol é Simples. Obrigado.